Olá, eu sou Maria Leopoldo, sou coordenadora pedagógica e psicóloga infantil. Esse vídeo tem o propósito de iniciar uma conversa com vocês, pais, mães, cuidadores, de como organizar o espaço e materiais das crianças. Que pode ser o quarto que ela dorme, uma sala, enfim, um espaço que ela ocupa bastante, né? Então, pensando nas crianças de 0 a 6 anos, na primeira infância, o que essa criança precisa? O que esse espaço precisa promover? A criança de 0 a 6 anos, ela precisa de calma, de espaço e de tempo para criar. Muitos adultos confundem ter muitos brinquedos com brincar muito. Não significa que se a criança tiver muitos brinquedos, ela vai brincar muito. Muito pelo contrário. Muitas vezes, o excesso de coisas, a poluição visual, o excesso de estímulos pode desorganizar a criança emocionalmente, cognitivamente. Então, não necessariamente um quarto legal é um quarto cheio de coisas, cheios de estímulos, cheios de cores, né? Não. E daí cada família vai pensar o que gosta, que estética gosta, né? Enfim, qual decoração. Mas, mais do que a quantidade de brinquedos e estímulos, é importante pensar na qualidade, no que a gente vai oferecer para essa criança. Então, depois eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, mas pensar em não apenas brinquedos de plástico, mas uma variedade de materiais que possam oferecer uma variedade de experiências sensoriais para as crianças, materiais que não necessariamente precisam ser brinquedos, mas o que a gente chama de materiais não estruturados, que são materiais que a criança pode criar e inventar brincadeiras, né? Por exemplo, caixas, panos, tubos, enfim. Então, isso é uma coisa. O que a gente oferece para a criança? Quais materiais? A outra coisa é como a gente organiza esses materiais. Bom, se esses materiais estiverem todos, o tempo todo, acessíveis, mas desorganizados para as crianças, elas não vão ter autonomia para brincar e para guardar, para escolher brincar e guardar. Então, quando a gente vai organizar esse espaço, é super importante a gente pensar na autonomia que a gente está promovendo ou oferecendo, né? Então, por exemplo, é muito comum ter no quarto da criança uma caixa com todos os materiais, todos os brinquedos da criança jogados lá. E às vezes nem os adultos, nem as crianças sabem onde estão os materiais, qual que é o lugar dos materiais, onde eles precisam ser guardados. Então, quando a criança quer, às vezes a criança nem sabe mais o que ela tem, ou quando ela sabe, ela não sabe onde está. Então, isso impede que a criança tenha uma brincadeira com mais autonomia, que ela saiba onde está, que ela busque e depois que ela guarde. Então, as caixas organizadoras são uma grande amiga da organização dos espaços das crianças. E podem ser, enfim, diversos tipos de caixa que a gente encontra e dá para encapar, para guardar os materiais da criança, né? Claro que as crianças menores vão ter menos autonomia para guardar do que as crianças um pouco mais velhas, mas elas só vão aprender a guardar guardando, se isso for um valor para a família dela, né? Então, a gente pode, às vezes, junto com as crianças, quando elas são pequenininhas, ir guardando, mas isso é algo que a gente transmite, que as coisas têm um lugar, que para a gente achar as coisas, a gente tem que guardar elas sempre nos mesmos lugares. E num lugar acessível para as crianças, para que elas possam pegar quando elas desejarem, né? Mas aquela coisa ou dessa caixa que a gente coloca tudo dentro, ou daquelas prateleiras todas, né, bagunçadas, isso não favorece a autonomia da criança. Então, vamos pensar em colocar em lugares acessíveis e as coisas dentro de caixas. E como que a gente faz para
saber em que caixas colocar, né? Aonde guardar esses materiais. A gente fala de uma palavra um pouco difícil, mas os brinquedos, os materiais, eles têm campos semânticos. O que isso significa? Significa que os materiais, eles promovem algumas ideias de brincadeiras para as crianças, né? Então, por exemplo, os brinquedos com os pratinhos, brinquedos de casinha, de comidinha, tem um campo semântico. Os dinossauros, bichos, podem ter outro campo semântico. Isso não significa que a criança não possa dar comidinha para o dinossauro. Ela pode misturar. Mas o ideal é que a gente possa separar coisas de comidinha em uma caixa, bichos em outra caixa, carrinhos em outra caixa. Porque para a criança que está aprendendo a brincar, para a gente é claro esses campos semânticos, mas para a criança pequena, às vezes não é. E para que ela possa criar com mais autonomia essa brincadeira e que ela vá entendendo que as coisas oferecem campos semânticos diferentes, sentidos diferentes, simbologias diferentes, ela precisa primeiro segregar, separar, para que depois ela possa brincar com esses materiais juntos. Então, o ideal é que a gente não junte todos eles numa mesma caixa, certo? Então, outra coisa, a última coisa que eu queria lembrar vocês é que a gente pode escutar as crianças quando a gente for organizar o espaço delas. Isso é super importante. Afinal de contas, quem vai ocupar aquele espaço é elas. Então, o adulto precisa, sim, dar um modelo, a partir do olhar que ele tem para o espaço, ensinar valores, ajudar a criança a cuidar e a zelar pelo espaço, pelos materiais, mas escutar, né? Às vezes a criança pode nos dizer algo que é importante para ela, um lugar que ela gostaria de guardar um brinquedo, que tipos de brinquedo a gente pode escolher também a partir do que a gente observa e o que a criança nos traz. Então, sempre escutar as crianças nas coisas que dizem respeito a elas. Então é isso, espero ter ajudado vocês a pensar um pouco mais sobre esse assunto.